A pergunta que ressoa em todos os cantos do globo, das salas de aula universitárias aos gabinetes presidenciais, das conversas cotidianas nas redes sociais aos fóruns econômicos de Davos, é uma das mais prementes e complexas do nosso tempo. A China vai dominar o mundo em breve? É uma questão que, por sua própria natureza, evoca imagens dramáticas de um futuro distópico para alguns e de um novo paradigma de ordem global para outros. Mas para realmente compreendermos o alcance e as implicações dessa interrogação, precisamos desconstruir o que significa dominar o mundo no intrincado tabuleiro do século XXI e examinar meticulosamente a ascensão sem precedentes de uma civilização milenar que, em poucas décadas, se transformou de um gigante adormecido em uma potência global de magnitude inquestionável. Até meados do século XX, a China era amplamente percebida no Ocidente como uma nação isolada, um império em declínio, subsequentemente devastado por guerras civis, invasões e revoluções. No entanto, o ponto de virada decisivo ocorreu em 1978, com as reformas lideradas por Deng Xiaoping. Foi o início de uma era de reforma e abertura, que libertou as forças produtivas do país de um controle estatal sufocante, introduzindo elementos de mercado e abrindo a economia ao investimento estrangeiro. O que se seguiu foi um milagre econômico de proporções épicas, uma transformação que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e redefiniu a paisagem econômica global. Hoje, a China é a segunda maior economia do mundo em termos nominais e já é a maior se medirmos pelo poder de compra. Seu crescimento médio anual do PIB, que por décadas flertou com os 2 dígitos, permitiu uma acumulação de riqueza e poder que poucos na história conseguiram replicar. Mas o que significa exatamente dominar o mundo neste contexto moderno? Não se trata de uma conquista militar literal no sentido tradicional, embora o poderio bélico seja sem dúvida um componente dissuasório e de projeção de força. A dominação contemporânea se manifesta de forma muito mais sutil e pervasiva. Ela reside na hegemonia econômica, na capacidade de ditar os termos do comércio e do investimento global, na liderança tecnológica, sendo a vanguarda da inovação que molda o futuro, na influência política e diplomática, reformulando as instituições e as normas internacionais em favor de seus próprios interesses e, em menor grau, na projeção de um modelo ideológico e cultural que se torna atraente, ou, no mínimo, resiliente às críticas externas. É sobre a capacidade de moldar a ordem global sem necessariamente controlá-la diretamente em todos os seus aspectos, mas sim de ser o ator mais influente e determinante. Vamos aprofundar cada uma dessas dimensões, começando pelo pilar fundamental da ascensão chinesa, seu prodigioso poder econômico. A China não é apenas a fábrica do mundo, ela se tornou um centro de consumo em massa, um mercado gigantesco e uma fonte vital de capital e investimento para muitas nações. Sua participação no comércio global é colossal. É o maior exportador mundial e um dos maiores importadores, tornando-se o principal parceiro comercial de mais de 120 países, uma rede de interdependência que supera a dos Estados Unidos. Essa teia comercial confere a Pequim uma alavancagem econômica extraordinária, permitindo-lhe, em certas circunstâncias, usar o comércio como uma ferramenta de coerção política, como visto em disputas com a Austrália ou a Lituânia. O projeto mais ambicioso e revelador da estratégia econômica e geopolítica chinesa é, sem dúvida, a iniciativa do Cinturão e Rota, conhecida em inglês como Belt and Road Initiative. Lançada em 2013 pelo presidente Xi Jinping, o programa de investimento em infraestrutura global que visa recriar e expandir as antigas rotas da seda. Mas não se trata apenas de estradas e ferrovias. A iniciativa é composta por 2 vertentes principais: o cinturão econômico da Rota da Seda por terra e a Rota da Seda marítima do século XXI por mar, e se estende por mais de 140 países na Ásia, Europa, África e, mais recentemente, até mesmo na América Latina e no Ártico. Ela engloba a construção de portos, ferrovias de alta velocidade, dutos de energia, estradas, zonas econômicas especiais, parques industriais e, cada vez mais, uma rota da seda digital para redes de fibra ótica e tecnologia de quinta geração.
Os investimentos da iniciativa já superam trilhões de dólares, financiados principalmente por bancos estatais chineses. O objetivo declarado é facilitar o comércio, a conectividade e o desenvolvimento econômico mútuo. No entanto, a iniciativa é muito mais do que um projeto de desenvolvimento. É uma ferramenta geopolítica de projeção de poder que busca ligar o destino econômico de dezenas de nações ao da China. Ao financiar e construir infraestruturas críticas, a China garante acesso a recursos naturais, abre novos mercados para seus produtos e tecnologias e cria demanda para suas próprias empresas de engenharia e construção, muitas delas estatais e com excesso de capacidade. Críticos da iniciativa, no entanto, apontam para o que chamam de diplomacia da armadilha da dívida. Países com economias frágeis que aceitam empréstimos chineses para projetos da iniciativa, muitas vezes se veem incapazes de honrar seus compromissos, levando a Pequim a renegociar os termos de forma que beneficie a China, por vezes assumindo o controle de ativos estratégicos. O exemplo mais notório é o do porto de Hambantota, no Sri Lanka, que foi arrendado à China por 99 anos após o governo singalês não conseguir pagar sua dívida. Casos semelhantes são citados em Montenegro, Djibouti e Laos. Embora Pequim negue as acusações de armadilha da dívida, o impacto da iniciativa na soberania e na autonomia de alguns países tem gerado crescente preocupação global. A iniciativa é, em essência, uma estratégia de longo prazo para reconfigurar a geografia econômica e política global com a China no centro, desafiando a hegemonia de instituições financeiras ocidentais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Além da iniciativa, a China está investindo maciçamente em sua própria modernização industrial e tecnológica. O plano Made in China 2025, embora menos publicamente alardeado nos últimos anos devido às tensões com os Estados Unidos, continua sendo a espinha dorsal de sua estratégia industrial. O objetivo é transformar a China de uma fábrica do mundo em uma potência de inovação, dominando 10 setores de alta tecnologia, como inteligência artificial, robótica, veículos elétricos, biotecnologia, aeroespaço e semicondutores. Pequim não quer apenas montar produtos, quer desenhar os chips, desenvolver os algoritmos e controlar as patentes que impulsionam a economia global do futuro. Nesse quesito, a China já fez avanços notáveis. É líder mundial em tecnologias como a de quinta geração, com a Huawei ainda sendo um player dominante, apesar das sanções ocidentais. Empresas como Tencent e Alibaba revolucionaram o e-commerce, os pagamentos digitais e as redes sociais em uma escala e com uma integração que superam muitos equivalentes ocidentais. A China é o maior mercado de veículos elétricos e está na ponta da tecnologia de baterias. Seus investimentos em inteligência artificial são colossais, com aplicações que vão da vigilância à saúde, da logística à defesa. A corrida para se tornar a superpotência global em inteligência artificial é vista por muitos como a nova corrida espacial, e a China está nela com toda a força. Um aspecto particularmente disruptivo da ambição econômica chinesa é o desenvolvimento de sua própria moeda digital, o ECN, emitido pelo Banco Popular da China. Embora ainda em fase de testes e com foco inicial no uso doméstico, o ECN tem o potencial de redefinir o cenário financeiro global a longo prazo. Ele oferece uma alternativa ao sistema financeiro dominado pelo dólar americano, permitindo transações internacionais mais diretas e traceáveis e potencialmente contornando os mecanismos de sanção ocidentais. A desdolarização, um objetivo estratégico de longo prazo para Pequim, ganharia um impulso significativo se o ECN fosse amplamente aceito no comércio internacional, especialmente entre os países que participam da iniciativa ou que buscam reduzir sua dependência do dólar. Isso desafiaria diretamente a hegemonia financeira dos Estados Unidos e sua capacidade de usar o dólar como arma geopolítica. Passemos agora ao poder militar, um componente indispensável para a projeção de qualquer superpotência. Por muito tempo, as Forças Armadas da China, o Exército de Libertação Popular, eram vistas como uma força terrestre maciça, mas tecnologicamente defasada e com pouca capacidade de projeção de poder além de suas fronteiras. Essa visão é perigosamente obsoleta. Nos últimos 20 anos, a China embarcou em um programa de modernização militar sem precedentes, em termos de escala e com orçamentos de defesa que crescem anualmente em taxas impressionantes. O objetivo declarado
planejado é ter um exército de libertação popular de classe mundial até 2049, mas muitos especialistas acreditam que a China já está no caminho para superar ou pelo menos rivalizar com as forças ocidentais em certas áreas. A Marinha do Exército de Libertação Popular é o exemplo mais visível dessa transformação. Em número de navios, a Marinha chinesa já é a maior do mundo, superando a Marinha dos Estados Unidos. A China está construindo porta-aviões, já possui 3, com mais em construção, destruidores de última geração, submarinos nucleares, navios de assalto anfíbio e uma vasta frota de navios de patrulha e corvetas. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular também não fica para trás. Ela está modernizando sua frota com caças de 5ª geração, como o J-20, chamado Poderoso Dragão, e está desenvolvendo bombardeiros de longo alcance furtivos, como o H-20. O objetivo é negar a superioridade aérea a qualquer potencial adversário na região e ser capaz de atingir alvos distantes. Mas é no campo dos mísseis que a China apresenta algumas de suas capacidades mais avançadas e preocupantes. Pequim possui um vasto arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro, muitos dos quais são capazes de atingir porta-aviões americanos e bases na região do Pacífico. Os mísseis assassinos de porta-aviões, como o DF-21D e o DF-26, são uma ameaça assimétrica, projetada para deter a intervenção naval dos Estados Unidos. Além disso, a China está na vanguarda do desenvolvimento de mísseis hipersônicos, que podem voar a velocidades superiores a Mach 5 e manobrar em voo, tornando-os extremamente difíceis de interceptar pelos sistemas de defesa antimísseis existentes. A guerra cibernética e espacial é outra área onde a China tem investido pesadamente. O Exército de Libertação Popular desenvolveu capacidades significativas para conduzir ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas e redes militares de adversários. No espaço, a China não apenas desenvolveu seu próprio sistema de navegação por satélite, o Beidou, rivalizando com o GPS, mas também capacidades anti-satélite, que podem cegar, desativar ou destruir satélites inimigos, um elemento crucial na guerra moderna. Essa modernização militar visa garantir a capacidade de Pequim de dissuadir qualquer intervenção externa em seus interesses vitais, especialmente em torno de Taiwan e no Mar do Sul da China, e de projetar poder em sua vizinhança estratégica. A influência política e diplomática da China também tem crescido exponencialmente. Pequim tem sido cada vez mais assertiva em fóruns multilaterais como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde, buscando reformar essas instituições para refletir um mundo multipolar e, muitas vezes, para defender seus próprios interesses contra críticas sobre direitos humanos, suas ações no Tibete e Xinjiang ou suas reivindicações territoriais. A chamada diplomacia do lobo guerreiro, um estilo mais direto, confrontacional e nacionalista de diplomacia, tem se tornado a marca registrada de Pequim sob a liderança de Xi Jinping. Embora por vezes crie atritos com nações ocidentais, essa abordagem ressoa com o nacionalismo interno e com alguns países em desenvolvimento, que veem a China como uma alternativa ao modelo de democracia liberal e capitalismo de livre mercado. A China oferece um pacote de não interferência em seus assuntos internos, uma proposta que ressoa profundamente em nações que carregam cicatrizes de intervenções estrangeiras e que desconfiam do universalismo seletivo que o Ocidente por vezes pratica. E é precisamente aqui que reside a complexidade mais profunda da questão. A China não busca, ao menos não declaradamente, exportar sua revolução ou impor seu sistema político ao mundo. Ela busca, isso sim, um espaço de ação e de influência proporcional ao seu tamanho, à sua história e ao seu peso econômico. Um espaço que, na visão de Pequim, lhe foi negado por décadas por uma ordem internacional construída sem ela e, muitas vezes, contra ela. Então a China vai dominar o mundo? A resposta honesta é: depende do que entendemos por dominação. E depende, sobretudo, do que acontecerá nas próximas décadas. A China possui capacidades reais, ambições claras e uma determinação histórica que não deve ser subestimada.
mas também enfrenta contradições internas profundas, uma demografia desfavorável, desafios econômicos estruturais e um ambiente externo cada vez mais cauteloso e resistente à sua ascensão. Nenhuma trajetória de poder é linear, e a história está repleta de impérios que pareciam inevitáveis e não foram. O que parece certo é que o século XXI será moldado, em grande parte, pela forma como a China e o restante do mundo navegarem essa transição. Não como uma batalha entre o bem e o mal, mas como o complexo e tenso processo de acomodação entre uma velha ordem e uma nova realidade. Compreender esse processo com lucidez e sem pânico é talvez a tarefa mais importante da nossa geração.